Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, meus amigos, você que nos acompanha no nosso podcast, continue lá compartilhando, vá lá no nosso canal no YouTube, Resenha Política. Assista nossos podcasts terças e quintas pelo site Rondônia Dinâmica. E no sábado e domingo, às 23 horas, na TV Rema. Assista nossas entrevistas, compartilhe, coloque lá no grupo de WhatsApp para vocês. Deixe lá seu recado, dê seu clique. Hoje eu tenho uma satisfação de entrevistar em nossos estúdios com o apoio da SES Brasil o maior artista popular hoje de Rondônia, na minha opinião. Eu não o conhecia, assisti pela internet, estava passando. Fui um dia no mercado tomar meu café do domingo, estava ele lá se apresentando, eu de longe assistindo, fiquei encantado. É um prazer conhecer pessoalmente Samuel Beradeiro, ou Berá. Samuel, seja bem-vindo, rapaz. Samuel hoje veio bem vestido, rapaz, uma camisa linda, uma representatividade da negritude. Isso. Samuel, seja bem-vindo ao nosso podcast. Como é que tá os movimentos populares? Que camisa tão bonita você está aí. Parece que tem uma história belíssima, mais bonita ainda. Mais bonita ainda. Fica à vontade, vamos bater nesse papo aqui. Robson, primeiramente queria dizer para você que é um prazer eu estar aqui no teu podcast, até porque eu acompanho ele, né? Muito obrigado. E sempre quando eu estou ali, que eu tiro um momento para me dar uma olhada no que está rolando na internet, porque é importante a gente também ver o que está acontecendo, né? E eu sempre vejo os teus cortes, né? Então, eu vejo que ele tem uma dinâmica muito legal, porque ele vai para a política, ele vai para a saúde pública, ele vai para a cultura, ou seja, os temas que tem a ver com o nosso dia a dia, que tem a ver com a nossa vida diária, né? Que ela é uma vida que ela é composta por vários elementos que a gente acha que não tem a ver e tem tudo a ver, né? Sim. E, então, nesse sentido, eu queria te agradecer essa oportunidade de abrir também o teu espaço aqui do teu podcast para trazer artistas como eu, principalmente, da cultura popular beradeira, que é a nossa cultura local, da qual eu venho fazendo um trabalho há mais de 25 anos, voltado pela ressignificação da compreensão do que é ser beradeiro, né? Que tem a ver com a nossa identidade local, tem a ver com a identidade de Porto Velho, tem a ver com a identidade amazônica, e é um espaço que a gente multiplica essa voz. Tu nasceste mesmo na beira do rio? Nasci em Humaitá, no Amazonas. É a cidade próxima aqui de praticamente a gente é irmãos, né? Mas só que eu vim de um lugar que a minha família veio, chamado Seringal do Mirari. Era um seringal que, na realidade, esse seringal era para ter sido Humaitá. Então Álvaro Maia, que foi quem fundou a cidade de Humaitá, primeiro ponto que ele chega, quando ele vem nesse processo de colonização aqui no Baixo Madeira, ele apoita no Seringal do Mirari, que é de onde eu vim. Só que lá ele não conseguiu ficar por conta de vários conflitos que esse grupo de colonizadores tiveram com as etnias indígenas que viviam naquela região. Então os indígenas, eles expulsaram praticamente eles subiram mais um pouco e aí chegaram onde é o Humaitá hoje. E a minha história com a música, ela vem desse momento. Eu gosto muito de ressaltar isso. Ela não vem a partir do momento que eu conheço a música como um instrumento de ativismo, um instrumento musical, mas quando eu desde pequeno nesse seringal na qual eu passava minhas férias, porque nós morávamos na cidade, mas a gente tinha eu me lembro que quando eu era criança as pessoas diziam assim, o professor, quando ele chegava, ele pediu uma redação. Como foi suas férias, né? E aí eu estudava no Colégio Dom Bosco de lá por conta de uma bolsa que eu ganhei. Eu era muito ligado ao Centro do Menor lá e o padre gostava muito de mim. Aí ele falou, tu precisa ser potencializado e tal, vou conseguir uma bolsa para ti no Colégio Dom Bosco. E aí o professor pedia, e eu via que os meninos diziam, minhas férias foram muito boas nas praias, não sei da onde.
que são coisas que eu me recordo. Tinha um lá que chegou a dizer, eu acho que ele era filho do coronel do 54 bis lá, e ele colocou, não, minhas férias foi na Disney. E eu já tinha essa coisa da identidade muito presente na minha vida, né? E eu fiz a minha redação voltado à minhas férias no Seringal. Como é que era a vida lá do Beradeiro no Seringal, né? Eu contava que eu ia para lá, caçava com meus tios, pescava, tomava banho de rio, jogava bola no campo de barro. E de noite eu via os forró de Beradão, que meus tios eram músicos, né? Um tio, irmão do meu pai, que eu sou descendente de cearense. E aí um tio do meu pai, ele tocava cavaquinho, aí eu me lembro que eles juntavam numa casa daquelas casa de palha, e não tinha chão, era barro. Aí sentava meu tio com um cavaquinho, um parceiro dele com um pandeiro, e um outro lá, um companheiro dele lá com triângulo. Eram os instrumentos que eles tinham. E eles passavam a noite tocando aquilo ali. E tu olhando ali? E eu ali, menino, curumi, né? Como a gente chama no Beradão. Eu curumi olhando esse meu tio Luiz Pereira, tocando cavaquinho, junto com os outros companheiros deles músicos, e eles versavam muito. E eu percebia que como a chegada do nordestino na Amazônia estava presente ali na minha família, porque depois que eu fui descobrir, eu estou falando de coisas que eu descobri depois, eu não sabia o que era antes. Sim. Mas eu via meu tio aboiar, fazer versos. Era. E aí eu achava aquilo lindo, porque eu achava que era uma coisa muito natural do meu tio. Depois que eu descobri que era a herança do meu avô, de outros nordestinos que foram para aquela região e trouxeram os aboios, trouxeram os versos. E eles pegaram, né, cantavam. Então a música beradeira, ela já estava na minha vida nesse aspecto. Só não sabia que era isso que eu tinha que fazer, né? Então é isso. Quando eu compreendo já desde pequeno no Seringal, né, no Seringal do Mirari. E aí quando eu venho para Porto Velho, no primeiro momento eu me encontro com o movimento hip hop. Que aí, porque eu já estava já adolescente para jovem, e aí eu já estava já naquela fase de protesto, de muita indignação com tudo, falta de dinheiro, por que não tem dinheiro para nós, por que eu não tenho uma roupa boa, por que eu não tenho um tênis bacana, e não entendendo a sociedade, como é que ela era organizada. Então foi um movimento que foi a minha escola, né? Minha escola, que eu não tive, por exemplo, na escola formal, que ela não me ensinou nada disso, foi na escola informal que eu aprendi, através do movimento hip hop, como que a sociedade se organizava, né? Então, que classe que eu pertencia, por que eu não tive aquilo, não dava mais para mim ficar culpando meus pais. Então, olha mesmo, Samuel, você está me dizendo, você vem com infância com elementos culturais nordestinos, com a poesia, o verso do pé quebrado, o aboio, né? Aqueles versos maravilhosos. Feitos, né, desde Patativa do Assaré, enfim, aqueles grandes nordestinos. E logo depois você dá uma guindada, como diz no Nordeste, uma bunda canasta e cai dentro do movimento de hip hop, que é um movimento mundial. Isso, é. Né, um movimento de contestação, é um movimento musical, mas também altamente estético. Acho que é por conta dessa estética que ele aglutina jovens da periferia. Claro que ele trabalha outros conceitos, mas a estética é o gancho, né? É o anzol que capta o jovem da periferia no primeiro momento. O jovem da periferia no primeiro momento, ele nem assimila o discurso de negritude, de identidade, ou então de compreender quem é ele na sociedade. E no primeiro momento ele vê a estética, aquela roupa larga, o boné, que o jovem é assim que tu capta ele, né? A forma de mexer, né? Você pega também elementos da capoeira, você pega... Total. Pra poder Nosso dançar. breakdance, inclusive, ele é um dos maiores breakdance do mundo, porque o breakdance ele é mundial, o breakdance é a dança. É a dança, é. O nosso breakdance ele tem essa diferença porque tu sacou, é isso mesmo, ele tem os elementos da capoeira que os nossos dançarinos de break incluíram. Isso é uma imersão à ancestralidade. Total, né? Total. E falando aí, em ancestralidade, eu estou curioso saber da história dessa camisa, que me disseram, né? Teve uns ancestrais meus que sopraram no meu ouvido, que isso tem uma história
mundial, essa camisa. Eu A representação dela, a simbologia dela. Eu sempre fui guiado pelos meus ancestrais. Eu tenho muita fé nisso, sabe? Não só porque eu sou um caboclo encorajado da Amazônia, que acredito num banho de aroeira, que acredito numa boa reza, que acredito nos espíritos que são ruins e que podem me afetar. Eu acredito, não só por conta disso, não só porque minha avó era uma rezadeira e benzedeira e uma parteira, mas eu sempre acreditei que os ancestrais estavam comigo e em todo momento eles sempre dialogaram comigo. Você é sincrético, né? É isso, totalmente. Eu acredito muito no que vem da floresta. E essa camiseta, eu nunca falei dela publicamente. É a primeira vez que eu vou falar aqui no teu podcast. Eu não entendi até porque que eu nunca. Na verdade, eu não fiz um vídeo sobre ela. Aí você fez o convite para me vir aqui, aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi vestir ela. Até porque eu falei. São os nossos ancestrais se encontrando, isso mesmo, de fato. Mas a história dela, Robson, é uma história muito linda, porque é o seguinte, primeiramente, essa camiseta, ela foi presenteada por Nelson Mandela. Nelson Mandela? Nelson Mandela. Nossa maior referência do movimento do apartheid, contra o apartheid, que lutou contra a segregação, pelos direitos civis. Ele, na África do Sul, e o Martin Luther King nos Estados Unidos. Com aquele belíssimo discurso dele. E ele sempre a gente, desde o movimento hip hop, quando eu vou para outros processos evolutivos da minha vida, da minha carreira artística, até chegar hoje nessa música popular beiradeira, que eu sou um artista popular. Nós vamos voltar, não. Isso. Ele sempre foi a nossa maior referência sobre essa questão. Então, quando eu ganhei essa camiseta do Nelson Mandela, que são duas, não é só essa não, tem uma outra. Quando eu ganhei, que eu olhei, e aqui na etiqueta dela está escrito, eu não sei pronunciar direito em inglês, mas está escrito The Office Presidência África do Sul. Eu chorei, né, fiquei emocionado, porque a história dela são de duas pessoas muito importantes na minha vida. Uma, Nelson Mandela, que é a minha referência como liderança da questão racial, e Eduardo Valverde, que foi o meu formador político. O que é que tem Eduardo Valverde com isso aí? Pois é, o Eduardo Valverde... Foi um deputado federal de Rondônia, que morreu no acidente. No meados de 2002, 2003, ele era presidente da Comissão de Relações Internacionais da Câmara. E aí ele fez a primeira viagem com o presidente Lula no primeiro mandato à África no continente africano, para eles entenderem a diáspora africana. Na época foi muito emocionante, porque eles conheceram locais onde os negros, os irmãos eram colocados e depois mandados para o Brasil. E lá na África do Sul, eu me lembro que nesse vídeo eles mostram especificamente, eles separavam, esses aqui vão para o Brasil, esses aqui vão para a Europa, esses aqui vão para... E nessa turnê que eles fizeram lá, né, nessa diáspora que eles fizeram, o deputado Eduardo Valverde, por ser uma referência na Câmara, presidente da comissão, eles fizeram uma visita oficial ao Nelson Mandela. E Nelson Mandela tinha uma prática, todas as autoridades, artistas, ativistas, pessoas que o visitavam, ele presenteava com uma camiseta produzida pelas mulheres do clã dele, que era o clã Mandimba, por isso que o apelido dele era Mandimba, porque era do clã que ele pertencia. Eu assisti ao filme, ele se refere ao clã dele. E aí a presidência da África do Sul adquiria essas camisetas delas, elas produziam e virou fonte de renda, enfim. Além da simbologia. Simbologia total. Porque isso aqui eram produzido por elas, essas camisetas, né, africanas. E aí Nelson Mandela presenteava. E Nelson Mandela presenteou Eduardo Valverde com duas camisetas. Aí Eduardo Valverde, quando volta para o Brasil, ele não me chamava pelo meu nome, né, de Samuel Bera, ele me chamava como Quilomboclada, que é a minha banda também. Aí ele falava assim, e ele falava me gaguejando, né, ele falou, ô Quilomboclada, cara, ganhei duas camisas aí do Nelson Mandela, não sei o quê. Vou te dar uma. Aí eu olhei pra cara dele assim, porque quando ele falou isso, eu tava no auge do movimento negro, da minha militância política, inclusive. Eu falei, pô, Eduardo, tu fala com essa naturalidade que tu ganhou duas camisas de Nelson Mandela.
Pois é, vou te dar uma aí pra tu usar no teu figurino, não sei o quê, passa lá em casa pra pegar. Falei, pô, eu nem acreditei. Aí contei a história pra galera do movimento, a galera do movimento no Brasil não acreditou, né, na história, porque eu não apareci com a camisa. Aí achavam que era só lorota minha, né. Um problema foi que depois, um tempo depois, eu dei uma parada no meu trabalho musical, porque eu fui trabalhar na prefeitura. Aí quando eu saio nesse período o Eduardo Valverde morre. E aí ele desencarna, quando ele morre eu não consegui mais fazer o link, né? E aí um certo dia agora em 2022, quase 22 anos depois, 20 anos depois, eu encontro a companheira dele, a Mara Valverde, nos corredores da Assembleia. Aí falei pra ela. Você relatou tudo? Eu criei coragem, né? Porque eu falei, pô, porque ela usou de uma. Não é humildade, ela usou de uma compreensão política fenomenal, porque ela poderia, né, dizer, não, ele deixou, agora não tem mais nada a ver, né? Mas eu cheguei nela e falei, Dara, aconteceu isso. Expliquei o contexto todinho pra ela. Ela falou, não foi uma não, foi duas. Foram duas. E eu não contestei, né? Falei, é verdade, não sei o que, fiquei ali pensando. Ela falou, não, ela trabalha na Assembleia, ela falou, passa aqui amanhã aqui na Assembleia e pega comigo. Aí quando foi no outro dia, cheguei lá, ela tava com as duas camisetas, me entregou. Cheguei em casa, chorei, emocionado, porque apesar de já estar meio velho, né? A gente tinha essa referência muito grande com relação. É uma simbologia demais. Assim, para a humanidade, brancos, pretos, índios, né? Um ser humano, foi um ser humano. E foram duas coisas muito importantes. Nelson Mandela não só foi um grande presidente, não, foi um ser humano, uma história de luta, 40 anos preso, depois sai, uma luta, ferrenha contra o apartheid. Isso mesmo. Né, que é um momento mais horroroso, um dos momentos mais horrorosos da humanidade. E eu guardei. Uso muito pouco elas, eu só uso em ocasiões especiais. Se eu não me engano, o último chefe do apartheid, do governo do apartheid, era o de Klerk. Isso, foi com ele que ele negociou, inclusive, a destituição, né, do apartheid. E aí, agora a gente vai para uma turnê que encerra, né? E eu vou usar ela no show que vai ser lá em Salvador. Porque o tempo corre demais, né? Eu tenho que explorar o máximo desse beiradeiro aqui, que não foi fácil acertar minha agenda com a tua. Tu viaja mais do que notícia boa, para nos dizer. Você hoje está fazendo uma turnê no Brasil. Beiradeiro de Rondônia, que nasceu ali no Amazonas, mas Rondônia já participou. Sim. É uma região só dessa região nossa. Você que mora aqui há muito tempo, você que surgiu na vida artística profissional em Porto Velho, levando para o Brasil todo. Você está numa turnê brasileira pelo SESC. Explica para a gente. Então, o SESC aqui de Rondônia, ele nos inscreveu num programa chamado Sonora Brasil. Esse programa é o maior programa de circulação musical do Brasil. Ele já existe há mais de 36 anos. Ele está na internet lá? Tá, tem site, tem tudo lá. E ele é um programa que ele revelou muitos artistas. Tem muitos artistas hoje de renome nacional que passaram por esse circuito. Que é uma forma que o SESC pega os artistas de várias regiões do Brasil e faz as conexões em outras regiões. Você passa a conhecer artistas que você dificilmente conheceria pelo meio comercial. Então, como a internet hoje é o meio que, né, antigamente eram os festivais. Os festivais. Hoje, do dia para noite, diz quem é esse cara? Tem 30 milhões de seguidores, 40 milhões, 100 milhões. Isso mesmo. Estoura lá. Quem estoura na internet? E aí a gente foi contemplado, mas só que não foi só a minha banda, que é a Quilomboclada. Foram 3 artistas. A Quilomboclada, o Bado e a Sandra Brades. A junção dos 3 eles deram o nome de Pandeiro do Norte. Bado é um poeta aqui de Porto Velho que eu conheço bastante, há pelo menos há 40 anos eu conheço o Bado. Um grande poeta. E inclusive é uma das maiores nossas referências musicais também. Ele é um letrista. Isso, né? Ele é um ótimo. Trabalha bem. Isso, a organização disso aí, a compreensão disso. E aí a gente
foi contemplado pelo Sonora Brasil e chama-se, o nome do show chama-se Paneiro do Norte, e a gente está circulando no Brasil desde 2024. 2024 a gente percorreu a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Já agora vamos finalizar com 56 cidades. Então, em 2024 a gente fez região Norte e Nordeste. Esse ano a gente já fez a região Norte toda e estamos fazendo agora o Nordeste. Tudo é trabalho autoral? Todo trabalho autoral. O SESC só trabalha com trabalho autoral. Uma das vantagens de você, por exemplo, investir na tua musicalidade autoral é que, por exemplo, para você entrar em qualquer programa musical do SESC, você tem que trabalhar com a sua própria música. Você pode ser intérprete, não há problema nenhum. Mas, assim, eles têm essa política de valorização do artista. E aí agora a gente vai finalizar. A gente fez o Nordeste, né? Eu soube que você fez o Nordeste. Ceará, Pernambuco. Vários estados. Isso. Né? E vamos finalizar agora semana que vem na Bahia. Vamos fazer Salvador e Feira de Santana. Conheço as duas. É? Vamos fazer no Sesc Pelourinho lá em Salvador. Salvador fica não tem local melhor para expressar, né, o beiradeiro e a negritude. Pronto. E eu vou usar essa camisa de Nelson Mandela, que é a roupa que eu vou usar para o encerramento do nosso show. Ô Samuel, Bera, e em Porto Velho, o show chega quando? Quando é que vocês atracam aqui? Vão apoitar aqui quando? Em novembro a gente faz uma espécie de encerramento dele na nossa cidade, aqui em Porto Velho, que já vai ser lá no Sesc, no Centro Cultural do Sesc. É com tua banda ou você só? Não, vai ser o Paneiro do Norte. Porque o Paneiro do Norte somos nós três, mas são mesclagens de músicas nossas. Uma hora entra nós, entra o Bada, entra a Sanda. É aquela existe uma mesclagem. E agora em novembro a gente encerra o espetáculo aqui em Porto Velho com um documentário. O Sesc Brasil produziu um documentário que vai ser lançado aqui também sobre o Paneiro do Norte, que conta a história dos 3 artistas. E a gente assistiu, a gente tocou em Iguatu, no Ceará, não sei se tu conhece. Conheço também. E eles passaram, antes da gente tocar, esse documentário. A gente ainda não tinha visto, porque ele foi gravado esse ano. E aí a gente lá, meu Deus, a gente não tinha visto o documentário, coisa mais linda do mundo, falando sobre Porto Velho, sobre a cultura de Porto Velho, o que é ser beiradeiro, sobre a história musical. O Bado fala de uma forma potente sobre a história da música aqui no estado de Rondônia, os períodos da construção da música em Rondônia. A Sandra traz os elementos da periferia, da música periférica porto-velhense, e ficou um documentário muito lindo. Aí a gente vai lançar esse documentário e finaliza com o show. Hein, Bera, a Rondônia com 111 anos de idade, mas você tem uma cidade em efervescência, uma ebulição de imigrantes. Muitos deles não conhecem que tem uma cultura bem sedimentada, bem consolidada, bonita, bem construída ao longo do tempo, né? A cultura, essas manifestações culturais em Porto Velho, você acha que está tendo o apoio necessário, não só de governos, do ponto de vista de uma política cultural, mas também da sociedade? Porque hoje nós temos eu olho para 2 teatros, um enorme ali, às vezes vejo aquilo parado, aquilo ao invés de ser está sendo mais bem aproveitado, inclusive com os artistas. Vocês têm encontrado dificuldades aqui? Existe uma mudança significativa no movimento cultural e é perceptível a partir do momento que os artistas são fomentados. Quando os editais de incentivo chegam, você vê uma explosão de produção. Música, audiovisual, filmes. Então você já vê aí, por exemplo, um filme nosso aqui de Porto Velho sendo presenteado com quase 6, se eu não me engano, Quiquitos de Ouro no festival aqui do Sul lá, de Gramados. Então você vê que Rondônia ele começa a aparecer no cenário e a partir do momento que os artistas são fomentados. Eu acho que essa parte da fomentação, o governo federal, ele acertou. Quando ele descentraliza o recurso e fala assim, toma um dinheiro para gravar o teu álbum, toma um dinheiro para produzir teu documentário, a gente consegue perceber essa produção, e inclusive descentraliza não só da capital. Eu conheço aí
artistas de Ariquemes, de Vilhena, de Ji-Paraná, de Costa Marques, de todos quase os municípios de Porto Velho produzindo. A gente nem sabia que eles estavam aí. E agora eles começam a aparecer. Eu acho que o segundo momento, que aí é como você falou, ele requer uma contribuição não só do governo, ele requer uma contribuição dos outros setores da sociedade, do primeiro, do segundo e do terceiro setor, que é compreender que o investimento na cultura, ele não é um investimento somente que a gente coloca como algo que vai que traz a gente para ser descontraído. Ele é um investimento que tem a ver com a mudança da economia brasileira, da nossa economia. Então, quando você investe na cultura, você está investindo em toda uma cadeia produtiva. Uma cadeia produtiva. Vou te dar um exemplo muito que eu gosto de usar porque aconteceu comigo. O Bado, ele lançou um show dele no Mercado Cultural. A prefeitura entrou com a estrutura de som, palco, iluminação, se eu não me engano, e um outro empresário, alguma coisa, entraram com patrocínio lá do cachê, então ele conseguiu fazer o show dele. Só que a questão não é que aconteceu só o show do Bado, é que o Bado, através do show dele, ele movimentou o mercado local. Eu estava vindo no carro e o cara do aplicativo, muito desinformado, ele falou assim, mas o governo tem que investir em cultura? Eu falei, deve. É obrigado, ele tem que ser obrigado a investir na cultura. Mas o dinheiro da cultura tem que ser para a educação. Eu falei, tem que ser para a educação, tem que ser para a saúde e para a cultura. Cultura também. Aí ele pegou e falou assim, mas por que não sei o que? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou indo para um show agora aqui no Mercado Cultural, estou pegando seu aplicativo. Eu só estou pegando seu aplicativo por conta desse show. Esse show ele movimenta, porque o público que deu para prestigiar o Bado foi mais ou menos umas 400 pessoas. Ele movimentou pessoas para ir numa loja comprar roupa, mulheres em salão de beleza para se preparar, se arrumar, pessoas compraram outras coisas, instrumentos musicais, eles alugaram um espaço para ensaiar, para poder ir tocar. Ele pagou 6, 7 músicos que vivem da música, porque ele tinha que pagar o cachê. Ele alugou um espaço igual esse aqui de estúdio para poder ensaiar, ele gerou um dinheiro. Quando nós chegarmos lá, eu falando para ele, quando nós chegarmos lá, eu vou pagar a cerveja que eu vou beber e a comida que eu vou comer. Eu estou gerando emprego para o garçom que está me atendendo, para a mulher da cozinha e para o empresário que é o proprietário do espaço lá onde vai me servir. Você deu uma aula de economia. Aí eu falei para ele assim, como é que tu quer dizer para mim que cultura não tem valor nenhum e não tem nada? Aí ele ficou sem responder para mim dentro do carro. Eu falei, não sou eu que estou dizendo, é a Fundação Getúlio Vargas. Em cada R$4 que você investe na cultura, o poder público, ele volta em imposto para o poder público quase 8. Dobra. Ele dobra. Então, por exemplo, assim, se um prefeito ou um governador, ele vê o grupo de artistas e ele investe nos artistas... O setor privado também. O setor privado, óbvio. O setor privado e o setor público, eles investem na cultura. As grandes empresas da cultura, eles estão devolvendo recursos, eles estão fazendo uma cadeia produtiva toda funcionar. Porque se eu for tocar, Robson, eu vou tocar domingo agora, numa casa, num ambiente particular. Que um amigo meu lá do Pará faz uma festa, tem um Ciro de Nazaré, né? Ele faz o Ciro local aqui. Ele me contratou. Mas eu estou movimentando 7 pessoas. 7 músicos. Que vão ganhar. É os músicos, o técnico de som e o cara da empresa de som que vai me alugar o som para levar para lá. Veja bem, não é um dinheiro que ficou parado só para mim, eu dividi. Então a cultura, ela é um único instrumento de investimento que ele automaticamente não fica centralizado na pessoa somente. Para ele se movimentar, ele movimenta um grupo, um movimento. O nosso tempo vai correndo, aí eu preciso também explorar mais um pouco também de ti. Eu já tô vendo que você tá com a garganta ruim pra caramba. Não, mas é O internauta que quer acompanhar você, que quer conhecer tua obra, conhecer toda a tua produção musical, aonde ele acessa? Qual é o endereço? Ele pode ir no meu Instagram, né? Que é Samuel, @SamuelPSOA, que é de pessoa abreviado, PSOA.
Tem o meu outro Instagram, que é do meu trabalho autoral, solo, que chama-se Samuel Bera Band. Samuel Bera Band, que é Samuel de Bera Banda, né? Samuel Bera Band, que também é @Samuel Bera Band, e @Quilomboclada. Quilomboclada é minha banda primeira, né? Que da qual eu faço meu trabalho há mais tempo. Aí Samuel Bera Band agora é um espaço que eu estou criando para trabalhar a minha musicalidade mais autoral mesmo minha. Então nesses 3 endereços aí de internet você acha nosso trabalho já de há mais de 25 anos de construção. E em novembro, em Porto Em Velho. novembro a gente vai estar em Porto Velho fazendo esse show do Paneiro do Norte. Eu queria... Também pelo Sesc. É pelo Sesc. É o encerramento nosso aqui. Você queria o quê? Você ia dizer? Porque por esses nossos endereços você encontra... a gente vai estar divulgando de forma bem organizada o local, endereço, horário, essas coisas tudo. Informações mais concretas. Entrando lá, tá tudo lá. Tá tudo lá. Bacana. Eu publico tudo lá. O Bera, o Samuel É isso Bera, mesmo, todo mundo só me chama de Bera mesmo. Bera, É isso mesmo. o movimento beradeiro, de fato, ele, além da música, ele também faz imersão em outras manifestações culturais, Ele só teatro, mambembe, Com enfim. certeza, ele só virou, na realidade, ele só virou movimento por conta disso. Porque quando a gente começa esse trabalho, há mais ou menos 25 anos atrás, não foi nós que começamos, teve outros percussores antes da gente, desde a década de 80. Por exemplo, a primeira vez que a palavra beradeiro ela foi citada numa música foi pelas mãos de Walter Barton. O velho. O velho, que era... Foi meu amigo, foi deputado estadual, Isso. Era um boêmio, Se eu não me engano, foi que fez o hino de Ji-Paraná. de Guajará. Também, né? Também. Se for os dois, de Paraná, eu sabia de Ji-Paraná. Ji-Paraná. Enfim, ele tocava, né? Um músico de primeira... Grandeza. Isso. E era um ser humano, morreu já. Sim. Era um ser humano fenomenal. Algumas noites eu fiquei bebericando, não na beira, mas ao lado. Ele era boêmio, né? Um grande boêmio. Que eu não conhecia ele. Um grande boêmio. Um grandíssimo pescador assim. Costa Marca, ele conhecia aquele rio ali com os olhos fechados. Eu tive há mais de 30 anos lá pescando, ele tocando, e outros amigos. E eu fiquei sabendo, assim, que... Ele dá o nome de um barco lá. O Walter Barton, né? Eu fiquei sabendo que o primeiro registro do termo beradeiro dentro da música foi ele que fez. Sabia também, não sabia não. Ele disse que nós temos... existe uma história que ele foi para São Paulo e ele estava tocando piano. Tocando lá um ritmo lá. Aí o cara pegou e falou assim, pô, toca um ritmo lá da tua região. Aí ele pegou e citou, vou tocar uma música beradeira para vocês. Ele tocou uma música. Ele era um bom compositor, Era. além de um grande boêmio. Então, Robson, existiram pessoas antes da gente, né? Eu estou contando o Walter como um ponto. Mas na década de 80 surgem outros trovadores, né? Outros cantores, que você tem Aibado, Binho, você tem Zezinho Maranhão, você tem Augusto Silveira, você tem a Nega, que já até faleceu, a Elisa Cantava Cristina. belíssima. Ela veio de Paraná, se eu não me engano. Não conheci ela. Nega. Lion, que era também um grande cantor. Eles já falavam dessa questão beradeira, né, na sua música, mas estava muito centralizado na música. Quando chega o ano 2000, surge a minha banda, que é a banda Quilomboclada. A banda Quilomboclada pega essas influências da música beradeira e coloca numa linguagem juvenil. Então a gente traz uma guitarra distorcida, um baixo, uma percussão, uma bateria. Então a gente traz um negócio mais misturado e bota nas letras essa linguagem beradeira. Eu me apresento, sou negro, caboclo, afro-indígena daqueles bem louco. Se você gosta de tudo que é pouco, eu e você sou apenas o oposto. E aí ganha uma outra dimensão, porque a gente traz a juventude para entender o que era ser beradeiro, como uma forma de identidade. A partir daí, o movimento, aí é quando ele vira movimento, que aí chego na tua pergunta. Porque vira movimento por quê? Porque começa a transversalizar. Aí você vê surgir culinária,
que se auto-identificam como beradeiras, que antes não se identificavam. Então você tem hoje em Porto Velho sorvete beradeiro, restaurante beradeiro, inclusive o termo bera ele é uma abreviação do termo beradeiro, né? Então você tem hoje gastronomia beradeira, tem um Bera Gastronomia, que é um sanduíches beradeiro. Ele vai para o teatro, que nós temos hoje uma companhia de teatro com esse nome, é Companhia Beradeira de Teatro, onde nos seus roteiros são temas da Amazônia, que falam, retratam o dia a dia do beradeiro. Você tem Companhia Beradeira de Dança, que são pessoas que estão fazendo esse trabalho de pesquisa para organizar danças nossas amazônicas com o termo beradeiro. Você tem o audiovisual produzindo vários docs, vários filmes onde retrata o dia a dia do povo beradeiro, e você tem os poetas beradeiros que estão lá escrevendo e se auto-identificando como beradeiros. Por exemplo, você tem Eliseu Braga, que é um poeta da nova geração, que se identifica como um poeta beradeiro. E você tem a estética, que hoje nós temos várias marcas de pessoas que estão produzindo camisetas com dizeres, com falas, com coisas do povo beradeiro, que o ponto principal dessa marca é retratar o povo beradeiro. Então você tem a estética, você tem a literatura, você tem o teatro, você tem a música, você tem o audiovisual. Então, hoje, eu posso te dizer de forma categórica que existe em Porto Velho um movimento chamado Movimento Beradeiro. Ele é existente. Ele já está... Ele está vivo. Está vivo. E ele está atuando nessas transversalidades todinha que eu te passei. E tem uma questão para finalizar minha fala, importantíssima, que era bom a gente ter consciência. O nome beradeiro, ele só é assumido em 2 lugares. Aqui, Porto Velho, Belém não assume, Manaus não assume, Roraima, não, Acre não assume, não. Eles assumem outros termos. O termo beradeiro, ele só é assumido em Porto Velho. Não fiz ainda o link, mas eu imagino que seja, porque o outro ponto do termo beradeiro é quem vem da margem do Rio São Francisco, Nordeste. Então o termo beradeiro ele é reconhecido lá no Nordeste por aqueles que nascem à margem do Rio, do São Francisco, do Velho Chico. Até a divisa de Minas Gerais. Isso. E aqui em Porto Velho nós temos o beradeiro que nasce à margem do Rio Madeira. Entendeu? Maravilha. Então eu ainda vou fazer esse trabalho de estudo. Tá, é um tema até de estudos que eu coloco aí na pauta dos historiadores, que eu não sou historiador, deles tentar buscar esse link, se é isso mesmo, porque nós fomos colonizados por nordestinos. A gente é fruto de nordestino. Eu sou neto cearense. Eu sou paraibano. Entendeu? E aí o termo beradeiro é só nosso, aqui de Porto Velho. Você não vai encontrar a galera usando esse termo nem em Manaus, nem em Belém, nem em outro lugar. Você só vai encontrar aqui em Porto Velho. E quem retrata isso muito bem, essa junção do norte e do nordeste em Porto Velho, e recomendo a todos vocês, é um livro da professora Naí Gurgel, chamado Dicionário Porto-Velhês. Eu conheço. Conhece, né? Conheço, inclusive, eu sou da Academia Rondonense de Letras, eu sugeri o nome dela lá com a turma, mas ela quer ficar quieta em casa, para ela vir para cá. Ela seria um bom nome para tu trazer aqui. Ela ia dar uma aula de história. Eu me lembro dela mais na universidade, da Uni. Foi casada com Orlando Gurgel. Gurgel, que era meu amigo. Ô, Berá, meu beradeiro, o mais autêntico dos beradeiros rondonienses. Foi um prazer esse papo maravilhoso. Pena que o tempo já passou 9 minutos, era só 30. Então foi um prazer primeiro te conhecer pessoalmente. Eu conhecia a tua obra, realmente conhecia, te vi de longe, fiquei assistindo. Pena que não deu tempo pra gente aqui trazer uma viola para você cantar. Canta maravilhosamente bem, interpreta melhor ainda, as pantomimas suas são maravilhosas. A última vez que eu vi Black Power. o Black Power, você lá dançando desse tamanho, parecia um robozinho.
Eu fiquei encantado, sinceramente fiquei encantado. E fiquei encantado também com, não só com o seu papo, mas a história dessa camisa. É uma simbologia demais, maravilhosa. ancestral. Foi um prazer. Eu que agradeço. E na próxima vez, quando você retornar para fazer o show aqui em Porto Velho, quando trouxer o show aqui para Porto Velho, já esteja convidado para vir. Eu vou te convidar também, pode deixar. E traga da próxima vez. Pode deixar, eu vou trazer um violão pra gente fazer um som. Pra gente também, nossos internautas, conhecer a obra sua, que eu sei que é belíssima, eu ouvi. E concluo aqui, quero terminar esse bate-papo, você dizendo de novo, quem quer ouvir e conhecer o trabalho de Samuel Bera, onde nas plataformas da internet. Nós estamos no @Samuel Pessoa, que é PSOA, né, de Samuel Pessoa. Também Quilomboclada, que é a minha banda. E o meu trabalho autoral particular, que chama-se Samuel Bera Band. Bera, tamo junto, meu irmão. Um prazer, meu irmão. Prazer foi meu.